gostaria de compartilhar uma experiência transformadora que transformou completamente minha existência. Meu nome é Selena e há apenas alguns meses eu estava vivendo uma vida de rotinas mundanas, alheia às verdades profundas que estavam além da minha percepção. No entanto, tudo mudou em uma noite fatídica quando um acidente de carro me lançou em uma experiência extraordinária e sobrenatural que desafiou a imaginação. Durante esse breve e inexplicável momento, encontrei Jesus, que revelou o significado mais profundo da misteriosa marca IM na minha palma. Voltei daquele momento para sempre alterada, agora entendendo que o destino não é apenas real, mas também proposital. É com essa esperança que compartilho minha história, desejando inspirar outros em suas próprias jornadas. Antes desse encontro extraordinário, minha vida era um ciclo interminável de monotonia. Eu acordava cedo todos os dias, ia para o meu trabalho no escritório e voltava para casa, raramente parando um momento para refletir sobre os mistérios mais profundos da existência. Nunca me considerei uma pessoa particularmente espiritual, nem nunca questionei se havia mais na vida do que as experiências superficiais que eu encontrava diariamente. Meu foco estava nos aspectos tangíveis da vida, pagar contas, cumprir prazos e socializar com amigos nos fins de semana. No entanto, bem no fundo, sempre havia uma curiosidade silenciosa sobre o propósito da vida. No entanto, sempre que essa curiosidade despertava, eu rapidamente a deixava de lado, convencendo-me de que tinha assuntos mais urgentes para resolver. Isto é, até que tudo mudou e meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Foi em uma sexta-feira aparentemente comum que minha vida deu uma guinada repentina e inesperada. Saí do trabalho me sentindo esgotado por reuniões consecutivas e uma dor de cabeça persistente que me levou a cancelar os planos de jantar. Decidi dirigir direto para casa, esperando que o silêncio do meu apartamento proporcionasse algum alívio. O céu estava nublado e uma chuva leve embaçava meu para-brisa enquanto eu dirigia. Enquanto parava em um sinal vermelho, minha mente divagou, refletindo sobre o quão repetitiva a minha vida havia se tornado. Quando o sinal ficou verde, acelerei lentamente, ansioso para voltar para casa. Assim que eu estava cruzando o cruzamento, um carro de repente acelerou pela rua transversal, ignorando completamente o sinal vermelho. Em um instante, meu coração disparou e me vi no meio de uma colisão que mudaria minha vida. O impacto foi imenso. O metal guinchou ao amassar e, naquele momento, o tempo pareceu congelar. Minhas mãos agarraram o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos e meu carro girou incontrolavelmente. Naquele momento fugaz, algo incomum aconteceu. Apesar do caos ao meu redor, senti uma sensação avassaladora de calma. Era como se minha mente tivesse se separado da turbulência física, permitindo-me observar a situação de um lugar de distanciamento assustador. Eu não tinha ideia na época, mas este foi o momento em que o vão entre os reinos físico e espiritual começou a se dissolver. No fundo, senti que algo poderoso estava prestes a se desenrolar, uma transformação além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. As pessoas costumam dizer que a vida pode mudar num piscar de olhos, mas eu nunca entendi verdadeiramente a gravidade dessa afirmação até este exato momento. Poucas horas antes, eu estava contando os minutos sem pensar na minha mesa. Agora, eu estava no limiar de algo muito além do comum, uma dimensão que parecia mais real do que a vida que eu conhecia. Naquela noite, tudo mudou. Minha compreensão de mim mesmo, do mundo e da existência nunca mais seria a mesma. Embora eu não pudesse colocar em palavras na época, meu coração instintivamente sabia que daquele momento em diante, nada na minha vida seria o mesmo. Lembro-me vividamente da sensação de um pulso elétrico surgindo através do meu corpo. O tempo parecia desacelerar e ainda assim comecei a notar detalhes com clareza nítida. O som de metal triturando desapareceu em um silêncio estranho, e naquele silêncio, me senti suspenso entre dois mundos. Minha consciência não estava confinada ao meu veículo, mas parecia flutuar acima dele, observando os destroços de uma perspectiva mais elevada. Cada respiração que eu dava parecia diferente, menos como uma ação física mundana e mais como um pulso rítmico que ressoava por todo o meu ser. Era como se eu estivesse no precipício de algo monumental. Naquele momento de suspensão, não senti medo, nem dor, apesar da gravidade do acidente. Meu corpo estava preso, meus membros imobilizados, mas experimentei uma sensação de libertação, como se tivesse transcendido as restrições usuais da minha forma física.
Uma luz brilhante e radiante começou a preencher minha visão, não os faróis ou as lâmpadas da rua, mas algo muito mais profundo. Ela me envolveu com calor e suavidade, como se um abraço invisível estivesse me oferecendo conforto. Eu sabia instintivamente que se eu me movesse em direção a essa luz, deixaria para trás minha existência terrena. Essa percepção despertou a intriga e reverência dentro de mim e senti uma atração indescritível por ela. Então, em um instante, tudo mudou novamente. Eu me vi em pé em um limiar entre dois reinos. Atrás de mim estava o caos do acidente, vidro quebrado, metal retorcido e pessoas correndo para ajudar. Mas à minha frente havia uma extensão de energia pura e luminosa. Não era um túnel no sentido convencional, mas um corredor radiante que parecia me convidar a dar um passo à frente. A luz me chamou, sussurrando gentilmente, me incitando a dar um passo em direção ao desconhecido. Sem entender completamente como, cruzei aquele limiar e, naquele momento, a fronteira entre minha vida passada e este novo reino se dissolveu completamente. A sensação da ausência de peso tomou conta de mim, como se a gravidade não tivesse mais poder sobre mim. Não senti medo nem ansiedade, apenas uma profunda sensação de paz. Era como se eu sempre soubesse que esse momento estava chegando, mesmo que minha consciência terrena tivesse esquecido. A luz ficou mais brilhante, não de uma forma ofuscante, mas como um brilho suave e convidativo, como o piscar de uma vela em um quarto escuro. Conforme me aprofundava no corredor, a luz me envolvia, enchendo-me com uma sensação abrangente de pureza. Esta não era uma luz comum. Parecia emanar de uma realidade mais profunda, alcançando meu interior e iluminando partes da minha alma que eu nunca soube que existiam. Conforme eu me movia mais, eu sentia uma vibração sutil, um som suave e zumbido que ressoava com cada parte do meu ser. Não era alto, mas era incrivelmente relaxante, como uma orquestra celestial afinando na frequência perfeita. Era como se o som e a luz fossem um, criando uma sinfonia de paz e segurança. Cada nota trazia conforto e a cada segundo que passava, eu me sentia mais em casa do que nunca na Terra. Naquele momento, eu percebi que estava testemunhando uma realidade além de tudo que eu já tinha imaginado, uma realidade governada pelo amor divino e harmonia. Eu sentia um profundo senso de pertencimento, uma aceitação que eu nunca tinha conhecido antes. À medida que me aventurava mais profundamente nessa expansão radiante, senti uma sensação avassaladora de ser conhecido, de ser amado incondicionalmente. Era como se todos os meus medos, dúvidas e inseguranças fossem gentilmente lavados. Naquele espaço, não havia julgamento, apenas aceitação, compreensão e paz. Senti o calor desse amor penetrar em cada camada do meu ser, dissolvendo as feridas e cicatrizes que carreguei por anos. Era um amor muito mais poderoso do que qualquer coisa que eu já conheci, mais profundo do que até mesmo os relacionamentos mais íntimos que experimentei na minha vida humana. Este era o amor do próprio universo, me abraçando completamente por quem eu era, falhas e tudo. Naquele momento, percebi que não era apenas um encontro com algo externo, mas uma reunião com a verdade mais profunda de quem eu era. O amor que eu sentia não era contingente às minhas ações ou realizações, era um amor que simplesmente existia, puro e incondicional. Era um profundo retorno ao lar, um que minha alma sempre desejou. Enquanto eu estava ali, cercado por essa presença divina, eu sabia que tinha sido tocado por algo muito maior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. E naquele momento, tudo dentro de mim mudou, eu estava mudado para sempre. Enquanto eu estava naquele abraço, uma sensação avassaladora de paz tomou conta de mim e percebi com clareza que estava na presença de algo muito além da compreensão comum. As pessoas podem chamar isso de divino, mas naquele momento, eu o conhecia como a personificação da segurança pura. Não havia nenhum traço de medo, nenhuma preocupação persistente, apenas um sentimento abrangente de estar completa e totalmente seguro. Era um conforto que sussurrava para minha alma, e você está em casa agora. O próprio tempo parecia perder o controle sobre mim, não mais ditando o ritmo da minha existência. Não senti desejo de olhar para trás, pois entendi, profunda e inegavelmente, que pertencia aqui neste reino, um lugar de aceitação total. Embora eu ainda não pudesse compreender totalmente a enormidade da jornada que estava por vir, tinha certeza de que estava ao lado de uma presença que parecia um lar, me guiando gentilmente em direção a algo inimaginavelmente sagrado.
À medida que o ambiente radiante começou a tomar forma, uma figura surgiu diante de mim, brilhando com uma luz que parecia irradiar dele, em vez de simplesmente iluminá-lo. Antes que minha mente pudesse compreender totalmente a realidade do momento, meu coração reconheceu instintivamente, era Jesus. Embora eu tivesse lido sobre sua vida e ensinamentos, nunca em meus sonhos mais loucos imaginei experimentar um encontro tão direto e pessoal com ele. Não houve trovão dramático ou relâmpago ofuscante, nenhum espetáculo avassalador. Em vez disso, senti todo o peso de sua compaixão terna e imensa. Seu olhar penetrou nas profundezas do meu ser, mas não havia julgamento em seus olhos. Tudo o que eu podia sentir era um amor vasto, semelhante ao oceano, que superava tudo o que eu já havia conhecido. Um desejo profundo e instintivo de me ajoelhar surgiu dentro de mim, mas a atmosfera em si parecia leve, como se posturas físicas fossem irrelevantes. Eu simplesmente fiquei ali, presa em um momento de profunda quietude, impressionada, mas profundamente calma. Palavras pareciam desnecessárias em sua presença, pois seu próprio ser falava comigo em uma linguagem além da fala. Era como se sua presença transmitisse tudo o que eu precisava saber. Ele me conhecia verdadeira e profundamente. Ele entendia minha dor, minhas dúvidas, meus medos ocultos e minhas alegrias. E apesar do conhecimento íntimo que tinha de mim, ele não oferecia nada além da aceitação incondicional. Minha vida, suas lutas, suas complexidades, estava exposta diante dele, mas tudo o que eu sentia dele era graça. Era uma misericórdia tão terna, mas tão incrivelmente forte. Cada momento em sua presença era como um bálsamo para minha alma. Enquanto eu estava ali, senti um convite gentil para liberar os fardos que carreguei por tanto tempo, culpa, preocupação e a necessidade implacável de provar a mim mesmo. Naquela quietude sagrada, entendi com clareza que nenhum desses pesos tinha poder sobre mim neste reino. Eles eram irrelevantes aqui. Conhecer Jesus dessa forma não era nada como ouvir histórias sobre ele ou assistir a sermões. Não era uma noção abstrata, era um encontro vivo e pulsante que transcendia palavras. O calor de seu espírito começou a derreter camadas de dúvida e cinismo que eu nem tinha percebido que havia acumulado. Ele não era uma divindade distante e impessoal exigindo reverência, ele era um guia amoroso cujo ser inteiro irradiava compaixão. Comecei a entender, sem uma única palavra falada, que o tempo não tinha relevância neste espaço. Não importava se eu tinha ficado ali por segundos ou horas. Em sua presença, eu me sentia completo. Pela primeira vez na minha vida, experimentei a plenitude de ser verdadeiramente visto, aceito e amado sem reservas. Não era apenas uma interação, era uma comunhão profunda com a própria essência do amor divino. Naquele momento, eu soube, sem sombra de dúvida, que minha jornada me levou a uma verdade inabalável. Jesus era real e seu amor por mim, na verdade, por toda a humanidade, era limitado. Embora Jesus não falasse da maneira como entendemos a linguagem, suas mensagens fluíram diretamente para o meu coração, não através do som, mas através de algo ainda mais profundo, uma intimidade além da telepatia. Cada pergunta que eu tinha, consciente ou subconsciente, era respondida nessa troca sem palavras. Era como se sua presença fosse uma porta aberta para respostas que sempre estiveram além do meu alcance. Havia um entendimento silencioso entre nós, palavras não conseguiam transmitir a profundidade de sua sabedoria, mas na quietude eu entendia tudo. Cada dúvida que eu já tive, cada anseio, encontrou sua resolução. Ele me mostrou que cada momento da minha vida, cada erro, cada suposto fracasso, tinha servido ao seu propósito em me moldar, me levando em direção a esse exato momento. As reviravoltas da minha existência estavam me empurrando em direção a esse encontro. Era como se minha alma sempre tivesse conhecido caminho, mas estivesse muito distraída pelo barulho do mundo para ouvir. Agora, neste espaço sagrado, todas as barreiras se foram e eu finalmente podia receber as verdades profundas que estavam esperando por mim. Uma das mais profundas realizações veio na forma de quão pessoal, quão singularmente personalizado, esse amor era. Não havia uma abordagem genérica e única aqui. Ele falou diretamente sobre os detalhes intrincados da minha vida, meus medos, minhas esperanças, minhas experiências, e com cada insight eu me senti completamente compreendida. Naquele momento, entendi que o amor divino nos encontra onde estamos, perfeitamente sintonizado com nossa capacidade de recebê-lo.
Quanto mais aberta eu me tornava, mais eu entendia. A conversa continuou em ondas, cada onda esticando meu coração mais e mais profundamente para a compreensão. Embora nenhuma palavra tenha sido dita, havia uma sensação inegável de que Jesus estava me convidando a perguntar qualquer coisa que eu desejasse. Parecia que ele estava dizendo: estou aqui e quero que você me conheça completamente. Enquanto eu perguntava silenciosamente, as respostas vinham, respostas que ressoavam tão perfeitamente que pareciam peças de quebra-cabeça se encaixando. Eu entendi que as respostas mais importantes não eram grandes mistérios cósmicos, mas estavam centradas na natureza do amor incondicional e no meu papel em refletir esse amor aos outros. Naquela comunhão silenciosa, eu estava ancorada em uma realidade muito mais profunda do que qualquer coisa que eu havia aprendido na Terra. Então, gentilmente, Jesus pegou minha mão. Embora eu estivesse em um reino além do físico, eu podia sentir seu toque com uma clareza surpreendente. Todo o meu ser estava envolto em calor quando ele levantou minha mão para me mostrar algo extraordinário. Ali, na minha palma, vi linhas distintas formando o formato de um M, um Mi que eu já tinha notado antes, mas nunca tinha pensado duas vezes. Agora, sob sua orientação, o significado dessas linhas começou a se revelar em tempo real. Elas pareciam brilhar com uma luz interior, como se contivessem uma centelha divina. Naquele momento, uma compreensão profunda tomou conta de mim. Esta marca, este M, não era meramente uma linha comum, tinha um profundo significado espiritual ligado ao chamado da minha vida. Jesus comunicou isso não por meio de palavras, mas por meio de um conhecimento inconfundível em meu coração. O M simbolizava um lembrete para permanecer conectado à fé, para permanecer aberto a mensagens de esperança, transformação e amor. Era também um lembrete de que eu tinha um papel a desempenhar, um papel como mensageiro do amor divino. Eu me senti humilde e honrado. Não se tratava de status especial ou orgulho, era sobre responsabilidade. As imagens que fluíam pela minha mente mostravam vislumbres da minha vida, momentos em que escolhia gentileza, quando estendia a mão aos outros com amor, até mesmo momentos de oração silenciosa que foram gravados em minha alma. Todos esses momentos pareciam conectados a esta marca, como se sempre tivesse sido um lembrete gentil da minha identidade espiritual mais profunda. Naquele momento, uma sensação de admiração me preencheu. Percebi que mesmo nos momentos aparentemente mundanos da vida, minha alma sabia que havia um propósito mais profundo me puxando para frente. O M era um sinal tangível e sagrado desse propósito. Jesus, segurando minha mão, transmitiu uma sensação de urgência gentil, um chamado para honrar a responsabilidade vinculada a essa marca. Minha vida não era apenas para minha própria realização. Era para ser um veículo para o amor, a compaixão e a verdade. Enquanto eu estava ali, segurando sua mão, me foi mostrada uma visão mais ampla, um vislumbre de uma profecia coletiva. Foi como se minha mente se abrisse para uma perspectiva mais alta e eu vi como pessoas de diferentes culturas e origens tinham marcas semelhantes, cada M único, mas interconectada em uma tapeçaria divina. Vi pessoas realizando seu potencial, cada uma à sua maneira, algumas em profissões de cura, outras ensinando e outras ainda realizando atos simples de gentileza que iluminavam o mundo ao seu redor. O M não era uma marca de grandeza, era um convite gentil para trilhar um caminho mais proposital. Naquele momento, entendi que a profecia não era sobre previsões dramáticas do futuro. Não era sobre prever eventos, mas revelar a verdade de que cada pessoa que carregava o M estava destinada exclusivamente a brilhar amor no mundo. Era um convite para servir, para incorporar a compaixão e para ser um farol de luz em um mundo que precisava tão desesperadamente disso. O poder por trás do M não estava na marca em si, mas na disposição de se render ao amor divino e deixá-lo nos guiar. Jesus me mostrou que viver essa profecia exigia autenticidade, humildade e um comprometimento com o crescimento. O M era um lembrete constante de que minha vida tinha um propósito, era parte de uma história maior de redenção, cura e esperança. Quanto mais eu absorvia esse conhecimento, mais claro ficava que abraçar esse chamado me traria uma vida de profunda realização e alinhamento com a vontade divina. E então, percebi que a profecia não se limitava àqueles que carregavam a marca nas palmas das mãos. Era uma verdade universal que nos chamava a todos para andar em amor, compartilhar a luz e confiar que a graça divina guiaria cada passo. A promessa de desdobramento do M era clara: anda em amor, compartilhe a luz e saiba que você não está sozinho nesta jornada.
À medida que essas revelações se instalavam em meu coração, eu me tornava mais sintonizado com o ambiente. Eu me via em um lugar familiar e indescritivelmente novo, banhado por uma luz que parecia a própria essência da santidade. O ar zumbia com vida, cores vibrantes que eu não conseguia nomear preenchiam o espaço, e cada matiz parecia irradiar emoções de paz, alegria e reverência. Era como se todo o ambiente comunicasse amor através de cada tom, cada pulso de energia. Percebi então que estava em um reino muito além do físico, uma dimensão tecida da própria energia divina. A música fluía pelo ar, não de nenhuma fonte identificável, mas de uma harmonia contínua que ressoava dentro de mim. E naquele momento senti um profundo conhecimento. Este lugar era o lar. Era um lugar onde o tempo e os limites não existiam, um reino onde a limitação estava simplesmente ausente e tudo era possível no abraço do amor divino. Enquanto eu estava admirado com a paisagem celestial diante de mim, uma sensação de serenidade tomou conta de mim, mas não pude deixar de notar os movimentos sutis nas sombras ao meu redor. Ali, movendo-se graciosamente e propositalmente, estavam outros seres, talvez anjos, talvez almas, cuja presença parecia ocupar o próprio ar ao meu redor. Eles nunca se aproximavam, mas sua energia preenchia o espaço e eu sentia uma sensação avassaladora de reverência em seus movimentos. Não era medo ou desconforto que acompanhava sua presença, mas uma aura coletiva de adoração e unidade que permeava a atmosfera. O ambiente em si era diferente de tudo que eu já tinha visto. As estruturas dentro deste reino não eram feitas de pedra ou argamassa, mas de pura luz e intenção. Elas brilhavam com fluidez luminosa, como se não existissem em uma forma fixa, mas como expressões do pensamento divino. Algumas áreas irradiavam um brilho dourado, quase etéreo, enquanto outras eram banhadas em suaves tons pastéis. Cada parte deste mundo radiante parecia vibrar com sua própria frequência distinta de amor, criando uma tapeçaria intrincada que desafiava a compreensão humana. Cada canto deste lugar sagrado falava de um design perfeito, que ultrapassava os limites da compreensão mortal. À medida que continuei a absorver a grandeza ao meu redor, comecei a perceber que este reino celestial não era estático, era vibrante e vivo, sintonizado com a energia divina que o gerou. A criação aqui era um ato contínuo de adoração, uma expressão perfeita de adoração que era tão natural quanto respirar. Não havia nenhum traço de julgamento, nenhuma urgência, apenas a presença pacífica de aceitação absoluta. A cada respiração que eu dava, eu me sentia mais e mais grato, dominado por uma beleza que as palavras nunca poderiam transmitir completamente. Este lugar não era apenas um reino de existência, era um reflexo de amor puro. Uma celebração eterna de sua fonte. De pé no meio de uma beleza tão avassaladora, senti um puxão não dito, um desejo de explorar mais, mas também senti que meus movimentos não eram inteiramente meus. Havia uma força sutil me guiando, como se uma mão invisível estivesse me guiando por esse espaço divino. Cada passo que eu dava parecia impulsionado por uma corrente de amor e verdade divinos, e em vez de questionar essa orientação invisível, eu me rendia a ela. Eu confiava que onde quer que eu estivesse sendo levado, era exatamente para onde eu precisava ir. A força que me guiava não era dura ou exigente, era gentil, um convite silencioso que falava diretamente às profundezas da minha alma. Este não era um comando a ser obedecido por medo, mas uma oportunidade de me alinhar voluntariamente com a vontade divina, uma lição de que a verdadeira liberdade é encontrada na rendição a um propósito superior. À medida que eu me aprofundava mais neste reino, memórias da minha vida terrena começaram a vir à tona, momentos em que eu havia mentido, sido egoísta ou guardado rancor. Normalmente, tais lembranças trariam culpa e vergonha, mas aqui, na presença de amor puro e imaculado, eu as via sob uma luz diferente. Elas não eram mais fontes de condenação, mas sim lições valiosas no meu caminho. Eu sentia tristeza pela dor que havia causado aos outros, mas não havia julgamento esmagador, apenas compreensão e compaixão. Era como se as próprias camadas de negação que haviam nublado minha percepção estivessem sendo gentilmente removidas, revelando a versão mais verdadeira de mim mesmo, falho, mas capaz de crescer. A cada passo que eu dava, eu encontrava mais cenas, mais energias, cada uma ressoando com temas de perdão, empatia e compreensão. O caminho em si parecia estar-me curando, expandindo minha capacidade de amor e compaixão de maneiras que eu não imaginava serem possíveis.
Isso não era amor no sentido simplista, mas amor como um poder transformador, um que limpava, renovava e fortalecia. A verdade não era uma ideia abstrata aqui, era a própria luz que iluminava minha alma, revelando-me tanto o que eu precisava liberar quanto o que eu precisava abraçar. Em um ponto durante minha jornada, tomei consciência da presença de Jesus caminhando ao meu lado mais uma vez. Sua presença silenciosa, embora não dita, confirmou cada insight que recebi. Eu me senti profundamente guiado por ele e comecei a entender que ele não estava simplesmente me oferecendo sabedoria espiritual, ele estava me mostrando como navegar pela vida com humildade, graça e amor. Esta lição não era apenas para este reino, era uma que eu levaria comigo quando retornasse ao mundo terreno. Comecei a perceber que nada em minha vida havia sido desperdiçado, cada erro, cada arrependimento, poderia servir como um trampolim para o crescimento. Cada medo era agora uma oportunidade de escolher a fé em vez da dúvida. Por meio desta orientação gentil, aprendi que a verdadeira autoridade não vem do controle, mas da rendição ao amor divino e à verdade. Enquanto eu estava no meio dessa profunda revelação, senti um puxão sutil me puxando na direção oposta, de volta à vida que eu conhecia. Não foi abrupto, mas foi inconfundível, um empurrãozinho gentil, um lembrete de que meu tempo neste reino sagrado não deveria durar para sempre, pelo menos não ainda. Um sentimento de relutância se instalou dentro de mim, pois eu havia encontrado tanta paz neste lugar. No entanto, bem no fundo, eu sabia que minha jornada no mundo físico não estava completa. A realização começou a se desenrolar gradualmente e, à medida que isso acontecia, senti o olhar inabalável de Jesus sobre mim. Seus olhos falavam muito, uma garantia eterna e firme de que eu tinha mais a fazer, mais a aprender. Seu olhar não era de impaciência, mas de encorajamento amoroso, como se um pai estivesse gentilmente pedindo ao filho que terminasse uma tarefa necessária. Eu sabia, naquele momento, que isso não era um adeus, mas sim um chamado para retornar com uma missão. Ele não estava me mandando embora, ele estava-me confiando um propósito que moldaria o resto da minha jornada terrena. Embora as emoções surgissem dentro de mim, parte de mim ansiando por permanecer no abraço pacífico do amor divino, entendi que meu retorno ao reino terrestre era necessário. O mundo para o qual eu estava sendo enviado de volta ainda lutava com a escuridão, e era lá que eu deveria plantar as sementes de esperança e transformação que havia recebido. O significado da marca M brilhou em minha mente, um símbolo que falava de um chamado, uma profecia e um propósito muito maior do que meu próprio conforto. Não era suficiente para mim apenas experimentar o amor divino. Eu deveria carregá-lo comigo, trazê-lo para um mundo que precisava desesperadamente dele. Ao aceitar o chamado para retornar, uma mudança suave ocorreu. A música harmoniosa que havia enchido o ar começou a desaparecer, embora sua melodia nunca tenha saído totalmente da minha consciência. Era como se o volume tivesse sido abaixado e fui gentilmente lembrado de me concentrar no caminho à frente. Embora uma parte de mim temesse perder a proximidade com o divino que eu havia experimentado, eu sabia em meu coração que a essência disso permaneceria comigo. Minha escolha de retornar foi feita com perfeita clareza, como um voto que eu estava fazendo a mim mesmo e ao propósito divino do qual agora fazia parte. Num piscar de olhos, a paisagem celestial recuou e eu me vi caminhando em direção a um limiar, uma fronteira entre os reinos. A transição foi dura, quase chocante. Em um momento, eu estava envolta em um mundo de luz. No outro, eu estava acordando em um quarto de hospital estéril, meu corpo atormentado pela dor. A luz brilhante e artificial acima de mim era um contraste gritante com o brilho que eu tinha acabado de deixar para trás. Equipamentos médicos apitavam. Ao fundo, e médicos e enfermeiros me cercavam, suas expressões eram uma mistura de alívio e espanto. Eles falavam da gravidade do acidente, maravilhados com o quão perto eu tinha chegado da morte, e ainda assim aqui estava eu, vivo. Embora meu corpo estivesse machucado, meu espírito sentia como se tivesse sido tocado por algo sagrado. Nesse estado frágil, entendi que minha perspectiva havia mudado irrevogavelmente. O ambiente hospitalar estéril, os tubos, as linhas intravenosas, tudo era familiar, mas nada parecia o mesmo. Eu não estava mais atolado pelo peso do medo e da incerteza. Em vez disso, uma paz inabalável me preencheu e reconheci o milagre em cada respiração, em cada momento. Mesmo em meio à dor física, me senti sustentado pelo amor divino, um amor que transcendia todo sofrimento.
Os médicos falaram sobre o quão extraordinária foi minha sobrevivência, como o acidente deveria ter sido fatal. Eu concordei com eles. Foi um milagre, mas eu sabia que havia mais do que isso. Minha vida tinha sido poupada por um propósito, e esse propósito agora estava claro. Eu tinha sido incumbido de um dever sagrado de honrar as revelações que recebi, de levá-las ao mundo com o mesmo amor e verdade que me transformaram naquele reino celestial. Conforme recuperei minha força, me vi atraído pelas linhas em forma de M na palma da minha mão. Elas já pareceram insignificantes, mas agora tinham um significado profundo, um lembrete tangível do encontro divino que havia mudado para sempre o curso da minha vida. Era como se aquela experiência sagrada ainda estivesse comigo, uma presença sutil que me incitava a nunca esquecer o amor que havia testemunhado. Quando finalmente recebi alta do hospital, o verdadeiro desafio começou: compartilhar minha experiência com as pessoas mais próximas de mim. Fiquei preocupada que elas pudessem descartá-la como um efeito colateral do trauma, dos medicamentos ou de um sonho vívido. Meu coração disparou quando pensei em contar a elas. No entanto, no fundo, eu sabia que não poderia guardar isso para mim. Então, comecei com minha família, meus pais, irmãos e amigos mais próximos. Compartilhei minha experiência com cada um deles e, para minha surpresa, suas reações foram mais abertas do que eu esperava. Eles não riram nem zombaram de mim. Eles viram a mudança em mim, uma mudança que foi além da recuperação física. Eles viram uma nova paz, uma confiança, um senso de propósito que irradiava de mim. Minha história não caiu em ouvidos moucos, ela ressoou mesmo que eles não pudessem entendê-la completamente. A jornada em que embarquei estava apenas começando e eu sabia que tinha muito a compartilhar com o mundo.